Eu gostaria de, nessa noite, na verdade, trazer uma mensagem, uma exposição. Na verdade, é uma pregação que serve, eu espero, para nós de advertência, de despertamento espiritual. Eu espero que fale ao nosso coração, ainda ligados ao tema, nesse espírito. Meu desejo é que nessa noite nós sejamos desafiados pelo Senhor. Eu sei que isso já tem acontecido, mas eu quero, nesta noite, usar de todas as minhas forças e, segundo a eficácia do Senhor operando eficientemente em mim, para convencer a igreja da necessidade de manter aceso, manter ainda vivo o seu amor pelo Senhor e o seu amor uns pelos outros, e que é expresso, que é expressado e que é vivido no discipulado diário. E para isso eu quero chamá-los, convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Este é um texto muito apropriado para este momento e considere esse texto como um texto de alerta, na verdade, porque aqui o Senhor Jesus ordena que João escreva e ele tem uma mensagem para uma igreja que eu diria talvez a igreja mais influente, mais produtiva, mais rica espiritualmente por algum tempo, pelo menos de toda a Ásia, e se não, talvez de todas as igrejas do Novo Testamento, pelo menos nos primeiros entre 30 e 40 anos de ministério apostólico, que é a igreja em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, e se quer dar um tema, essa mensagem seria voltando ao primeiro amor, voltando ao primeiro amor. Capítulo 2, versos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, queremos em nome de Jesus suplicar mais uma vez a tua graça para a exposição da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do sono, do cansaço, do desinteresse, da desmotivação, da dispersão. Dá-nos uma mente voltada para a tua palavra e desperta-nos nesta noite, adverte-nos nesta noite, para que nós, ó Deus, possamos verdadeiramente crescer como uma igreja que se torne ou que seja uma videira viçosa, que frutifique, ó Deus, na sua geração e que possa também preparar uma nova geração para continuar frutificando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, meus amados irmãos, este é um livro muito conhecido de Apocalipse, e nesse livro o Senhor Jesus aparece em glória a João, que está exilado, como ele diz, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, lá na ilha de Patmos,
E ali João tem uma visão onde o Senhor Jesus lhe ordena que ele escreva as 7 igrejas na Ásia. Essas 7 igrejas são igrejas reais que estavam ali na Ásia Menor, onde o cristianismo cresceu muito, onde Paulo fez as suas viagens missionárias, especialmente. Mas elas também, porque estão em número de 7, elas também representam todas as igrejas e a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, sobretudo durante os últimos dias, que começaram com a morte, a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão e a descida do Espírito Santo, e só vai terminar na sua segunda vinda. E essas 7 cartas, elas são escritas para igrejas que são divididas em 2 grupos, sendo o primeiro de 3 e o segundo de 4. Nas 3 primeiras cartas, a exortação é seguida de promessa. Nas últimas 4, a ordem é invertida. Começa com promessa e então tem uma exortação. E a estrutura de todas é a que segue. Primeiro há uma saudação aqui ao anjo da igreja em Éfeso. Em geral, os comentaristas consideram que o anjo aqui, a palavra anjo, é a palavra mensageiro, então possivelmente está se referindo ao pastor, ao ministro da palavra que estava à frente da igreja. Mas é óbvio que quando escreve ao anjo da igreja, essa mensagem é para toda a igreja, porque esse anjo da igreja tem que aplicá-la à sua vida e tem que pregar à igreja. E é por isso que no capítulo 1, observe, no verso 3 está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. No texto original há uma leve diferença, que é significativa, no entanto. No texto original está assim escrito: bem-aventurado aquele que lê, está no singular, e aqueles que ouvem. Portanto, aquele que lê é o pastor da igreja, que deveria ler e que deveria pregar, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Depois da saudação, o endereço tem uma autoapresentação de Cristo. O que é interessante é que no capítulo 1, quando ele aparece a João em glória, João, inclusive, não consegue ficar de pé diante da sua voz. João cai diante dele, ele se acha em espírito, ele ouve essa voz como de trombeta, como diz o verso 10, e quando ele vê o Senhor Jesus em toda a sua glória, ele cai aos seus pés como morto, e, no entanto, o Senhor põe a sua mão direita sobre ele, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, semelhante ao que aconteceu no Monte da Transfiguração, e Cristo se apresenta e ele diz: não temas, ele diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E todas as vezes que Jesus vai se apresentar à igreja, ele fala alguma coisa dessas características. Aqui, na igreja de Éfeso, ele diz que ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 anjos ou pastores da igreja, e que passeia pelos 7 candeeiros que representam a igreja. Então você tem uma saudação que inclui o endereço, tem uma autoapresentação de Cristo, normalmente tem um elogio e depois tem uma condenação. Observe que o elogio, no caso de Éfeso, é: conheço as tuas obras. Ele geralmente inicia essa exortação com essa palavra: eu conheço você, eu sei quem é você, e ele diz aqui: assim o teu labor como a tua perseverança. Depois tem uma palavra de repreensão ou condenação: tenho, porém, contra ti. Depois uma advertência e ameaça, a exortação e uma promessa. Então é isso que acontece nessas cartas: saudação, autoapresentação de Cristo, elogio, condenação, advertência e ameaça, exortação e promessa. É assim que está dividido o texto. Laodiceia, uma curiosidade importante, é a única que não tem nada para ser elogiado. Jesus não faz nenhum elogio. Já Esmirna e Filadélfia são as únicas que não tem nada para ser condenado. A sua conduta é uma conduta somente elogiada pelo Senhor. E a ideia de que as 7 igrejas descrevem 7 sucessivos períodos na história da igreja não precisa ser refutada, pois se isso fosse aplicado à igreja morta de Sardes, a igreja morta de Sardes se referiria à igreja gloriosa da época da Reforma para alguns, né? Mas, na verdade, elas representam a igreja em todo o tempo do início da
da era cristã até a vinda de Cristo. Paulo escreve para a igreja de uma cidade muito importante que se tornou uma igreja muito forte, principalmente no evangelismo, em missões, no trabalho missionário e no discipulado. Éfeso era uma cidade que ficava na costa ocidental da Ásia Menor, ali às margens do Mar Egeu. Era uma cidade rica e próspera e era considerada uma pequena Roma. Na verdade, os efésios eles gostavam de imitar Roma no seu glamour. Inclusive, Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o grande templo de Diana, chamada por eles de Ártemis e pelos romanos de Diana. Isso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso também tinha um dos melhores portos da época e muitas boas entradas, por isso era um grande centro comercial da Ásia, e dali muita gente vinha de várias partes da Ásia e partia para várias partes da Ásia. Isso foi estratégico para o avanço do evangelho, sobretudo através do trabalho do apóstolo Paulo. E seguindo a estrutura da exposição da própria carta, nós temos então a autoapresentação de Cristo. E veja como ele se apresenta. Quem é esse Jesus que fala à igreja de Éfeso e quem é esse Jesus que fala nesta noite? Por isso você precisa prestar atenção. Ele começa dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quando ele diz aquele que conserva na mão direita, observe que lá no capítulo 5, João verá na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E na verdade essa ideia de ter algo na mão direita significa eu tenho o controle daquilo que está na minha mão. Portanto, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas significa o Senhor soberano, que conduz a igreja, que dirige a igreja, que controla a igreja, aquele que sustenta a igreja. Ele é soberano. E segundo, ele diz que ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Isto aponta para a onipresença de Jesus, para a sua presença pessoal na igreja. Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: eu ando no meio dos candeeiros, eu estou presente na minha igreja. Terceiro, ele diz: eu conheço as tuas obras, e aponta para a sua onisciência. Ele sabe tudo o que acontece ali, ele conhece os segredos dos seus membros, ele sabe os pecados deles, ele conhece as suas virtudes, ele conhece as suas lutas. Portanto, o Senhor Jesus, que fala a Éfeso e que fala nessa noite, é o Deus soberano, é o Deus presente e é o Deus onisciente. Mas também é o Deus que se preocupa com interesse, com amor, pelo estado espiritual da sua igreja. Não existe ninguém aqui presente que deseje mais, que esteja mais cheio de amor e de zelo pelo bem da sua igreja do que o nosso Senhor Jesus, que está falando por meio da sua palavra. Então preste muita atenção, conserve-se acordado, lute contra o seu cansaço e contra o seu sono para ouvir a palavra do Senhor. Então, tendo se apresentado, o Senhor começa a fazer elogios. E meus irmãos, Éfeso era uma igreja que talvez eu poderia dizer: eu gostaria de ser pastor dessa igreja. Éfeso tinha muita coisa para ser elogiado. Em primeiro lugar, observe no verso 1 ainda, ou melhor, no verso 2, que Éfeso era caracterizada como uma igreja que trabalhara arduamente pelo evangelho. Uma igreja zelosa no trabalho do evangelho. Essa é a primeira característica. Conheço as tuas obras. E ele diz: tanto o teu labor como a tua perseverança. Essa palavra labor é a palavra que descreve o trabalho do agricultor. Aquele trabalho braçal, extenuante, fatigante. Então ele está dizendo: vocês são uma igreja que trabalham, eu conheço toda a história de vocês, e vocês têm trabalhado muito, arduamente pelo evangelho. Uma igreja que trabalhava zelosamente, uma igreja zelosa na obra do evangelho. Segundo, era uma igreja paciente na tribulação. Ele fala ainda no verso 2 e no verso 3. Ele diz: eu conheço o teu labor e a tua perseverança. A palavra perseverança, em algumas passagens, essa mesma palavra é traduzida por paciência. E a ideia da palavra, ela é formada por 2 palavras que traz a ideia de permanecer debaixo de um peso, de uma pressão. E no verso 3 ele repete: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome.
Lembremos-nos que João escreve no período da igreja perseguida. O imperador é possivelmente Domiciano, que levantou uma perseguição e que obrigava os cristãos a adorarem o imperador, e aqueles que não adoravam eram presos, eram torturados, eram mortos. Mas a igreja era uma igreja paciente na tribulação, zelosa no trabalho do evangelho, paciente na tribulação. Em terceiro lugar, essa igreja era rigorosa no combate ao pecado. Ele diz no verso 2 que não pode suportar homens maus. É uma igreja que não tolerava homens maus. Veja, uma igreja marcada por uma virtuosa intolerância. Sim, porque às vezes a tolerância pode ser pecaminosa e a intolerância pode ser virtuosa. Ela não suportava homens maus. Ela era uma igreja rigorosa na disciplina. Mas não só isso. Em quarto lugar, ela era uma igreja doutrinariamente criteriosa. Observe ainda no verso 2. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A ideia é, pessoas que se diziam, homens que se diziam apóstolos, apareceram na igreja de Éfeso, mas a igreja era bem doutrinada. A gente vai já mostrar por quê. Era uma igreja muito bem doutrinada. Uma das igrejas mais bem doutrinadas de todo o Novo Testamento. E quando alguém disse, olha, eu sou apóstolo, e começava a pregar, peraí, vamos ver se você é apóstolo mesmo. E começava a olhar, a ouvir o que aquela pessoa tinha a dizer, conferindo com a escritura, e a igreja tinha coragem, o conselho daquela igreja, o pastor daquela igreja, tinha coragem de olhar para esse falso apóstolo e dizer, você é um mentiroso, você não tem lugar aqui, você está falando heresia, você é um herege, nós não queremos você aqui. Era uma igreja zelosa na doutrina, doutrinariamente criteriosa. Ele diz, você pôs à prova, ou seja, eles fizeram um exame daqueles homens e rejeitaram seus ensinos. Era uma igreja marcada pela intolerância às falsas doutrinas. Ele não suportava homens maus. O Senhor Jesus vai dizer no verso 6 ainda sobre esses homens maus, tens contudo a teu favor que odeies as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, era um zelo doutrinário e zelo também na piedade, na ética, na moral cristã. Esse grupo de nicolaítas, não temos total certeza, mas há vários pais da igreja que eles apontam que provavelmente eram gnósticos. Eles criam que a matéria é má e o espírito é bom, e eles ensinavam que o espírito tem que se libertar da matéria, do corpo. Por isso eles não aceitavam a encarnação de Cristo. Eles eram uma escola de hereges e eles possivelmente participavam de banquetes imorais e idólatras dos pagãos. Eles, ao que parece, eram liderados por um homem chamado Nicolau, daí o nome de Nicolaítas, e eles tentavam justificar suas práticas pecaminosas, dizendo, nós precisamos, para conhecer e derrotar o inimigo, nós precisamos nos infiltrar no meio do inimigo, nós precisamos praticar as coisas que eles praticam, e aí então a gente vai pregar o evangelho. E eles acabavam caindo possivelmente na imoralidade. Então era uma igreja zelosa. E por fim, era uma igreja corajosa na perseguição. Ele diz que tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. O que tem para criticar numa igreja? Veja, ele está dizendo, você não se deixou esmorecer. Você não desanimou. Você permanece com o mesmo zelo. Você permanece com o mesmo critério. Você permanece trabalhando de uma forma ou de outra pelo evangelho. Ou você trabalhou muito tempo no evangelho e tem sido paciente. Então, depois desses elogios, uma igreja zelosa no trabalho do evangelho, paciente na tribulação, rigorosa no combate ao pecado, doutrinariamente criteriosa e corajosa na perseguição. Qual é a repreensão? Ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aí você deve perguntar, o que Jesus quer dizer? O que Jesus está dizendo? Porque onde que a gente pode ver que a igreja abandonou o seu primeiro amor?
Será que ela deixou de seguir a Cristo? Deixou de viver o Evangelho? Por que Jesus diz que ela perdeu o primeiro amor? Não há uma explicação clara aqui para este ponto. Não existe uma explicação clara. Mas aí nós temos então que tentar entender, tentando compreender o contexto histórico da igreja de Éfeso. O que tinha arrefecido na igreja de Éfeso? Essa é a pergunta que devemos fazer. E aí eu queria que você olhasse comigo um pouco o livro de Atos, para a gente compreender. Veja, a igreja de Éfeso havia recebido uma das melhores, se não a melhor assistência de pastoreio e discipulado. Eu creio que poucas igrejas tiveram tantos pastores de envergadura como a igreja de Éfeso. Se você abre em Atos capítulo 19, você verá que quem plantou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. E em Éfeso foi um dos lugares em que Paulo ficou mais tempo, ao todo, praticamente 3 anos. Se você observar, você verá que ali em Éfeso, no capítulo 19, é onde Paulo encontra 12 homens que são discípulos de João e que criam em Jesus, mas não conheciam nada sobre o Espírito Santo e ainda não haviam sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. E esses homens, Paulo os instrui melhor e depois disso os batiza, eles recebem o Espírito Santo. E diz a palavra de Deus no verso 8 que ali em Éfeso, depois de ajudar esses discípulos a avançarem no seu crescimento do conhecimento de Cristo, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, falava ousadamente, dissertando e persuadindo, quer dizer, convencendo as pessoas acerca do reino de Deus. Mas ele encontrou oposição ali e diz que alguns descrentes estavam falando mal do caminho. É interessante como Lucas usa essa expressão, o caminho, que é exatamente a ideia do discipulado. Nós estamos no caminho, e o caminho é exatamente esse caminho de discipulado, o caminho de Cristo. E Paulo então se aparta deles, separa os discípulos, veja, ele separa os discípulos e ele vai para um outro lugar, que era uma escola filosófica famosa, que era a escola de Tirano. Nessa época, qualquer filósofo ou pensador poderia chegar numa dessas escolas, ou como Paulo faz em Atenas, no capítulo 17, chegava no Areópago e você pode expor os seus ensinamentos, expor as suas teorias, e aqueles que quiserem seguir, podem seguir você. E muitas pessoas não cuidavam se não ouvir as últimas novidades, embora isso, se falasse de Atenas, poderia ser aplicado também a Éfeso. E Paulo diz a palavra de Deus, ele discorreu, veja que ele passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, diariamente. E quanto tempo durou isso? Durou isto por espaço de 2 anos. Ele passou 2 anos todos os dias ensinando. Ao que parece, a cidade de Éfeso era uma cidade baixa e muito calorenta, muito quente. E havia um longo intervalo de trabalho. Ali, por volta de meio-dia, as pessoas paravam para almoçar e só voltavam geralmente às 4 da tarde, porque era muito quente. E muitos aproveitavam para estudar. E muita gente vinha da Ásia para estudar na escola de Tirano. E Paulo usou isso, veja, ele usou isto para ensinar o Evangelho, para ensinar sobre Cristo Jesus, sobre a obra de Cristo. E você pense aqui, durante 2 anos, a pessoa ensinando, coloque aí, durante 3, 4 horas, todo dia, quantas horas aula foram de Evangelho? Dá mais do que uma faculdade, são mais de 7.000 horas. Então, veja, ele ficou esse tempo todo ensinando, e diz a palavra de Deus que isso deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Por que todos os habitantes da Ásia? Eu falei que era um grande porto, e dali muita gente saía. Então, muita gente convertida saiu dali e foi pregar o Evangelho e fazer discípulos em outras cidades, e possivelmente as cidades também citadas aqui, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, todas essas cidades tiveram certamente discípulos que pregaram o Evangelho em Éfeso, e Éfeso então ficou sendo uma grande plantadora de igreja, uma grande mãe das igrejas ali. E veja, depois de Paulo passou um outro grande pregador chamado Apolo.
é mencionado aqui Apolo mais à frente, porque Paulo estava em Éfeso, antes mesmo, no capítulo 18, antes mesmo de Paulo, Apolo chega nesse meio tempo a Éfeso e começa a pregar, e Priscila e Áquila, que eram discípulos e companheiros de Paulo, passam a ensinar Apolo mais acuradamente o evangelho, porque ele era um discípulo de João. Então você tem Apolo, que prega ali, você tem depois Paulo, você tem o apóstolo Paulo fica ali de tal maneira que isso cria uma confusão na cidade, porque os ourives, os fazedores de ídolos de Diana e de outros objetos considerados assim mágicos, eles começam a perder clientela, porque as pessoas começam a abandonar as suas artes mágicas. Éfeso era uma cidade extremamente mística, cheia de magia e de feitiçaria. Observe que no verso 18 diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50 mil denários, 50 mil diárias de um trabalhador. Assim a palavra, veja, a palavra, como nós falamos hoje, do Senhor crescia. Pela segunda vez Paulo fala, Lucas fala isso, crescia e prevalecia poderosamente. Paulo então e Apolo ajudaram a pastorear aquela igreja. Apolo veio, na verdade, primeiro. Eu fiz a confusão porque isso aconteceu em Corinto. Paulo plantou e Apolo veio depois. Aqui Apolo vem primeiro e Paulo vem depois. E dali, meus irmãos, é muito interessante porque, além de Paulo, se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, você verá que Paulo não quer colocar qualquer pessoa para ali naquela igreja, ele coloca talvez o seu mais precioso discípulo no capítulo 1 de 1 Timóteo. Ele diz no verso 3, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então veja, Paulo, Apolo, Timóteo, e pelo que dizem os estudiosos, o próprio João, que estava na Ásia. Paulo, Apolo, Timóteo e João figuram entre os pastores daquela comunidade. Por isso, meus irmãos, em seus primeiros anos, aquela igreja se distinguia tanto pelo amor a Deus e uns aos outros, manifestado nesse cuidado de uns com os outros, nesse discipulado diário, como também pelo zelo doutrinário. E isto foi reconhecido pelo próprio Paulo, porque ele escreve uma carta a Éfeso. Na verdade, os estudiosos dizem que a carta aos Efésios, ela é uma carta circular, na verdade. Só que ele mandou primeiro para a igreja de Éfeso, para dali espalhar, porque era a igreja mãe, por assim dizer, daquela região da Ásia. Então, Paulo mesmo destaca o amor que eles tinham, em Efésios 1,15, o amor que eles tinham para com todos os santos. Por essas e outras razões, meus irmãos, Éfeso era uma referência para as outras igrejas da Ásia Menor. Como diz certo comentarista, como a cidade de Éfeso tinha a pretensão de ser a metrópole, ou cidade-mãe de toda a Ásia, dava à igreja em Éfeso, pelas atividades evangelísticas e cuidado pastoral e o acrescento de discipulado, o direito de pretender o título de mãe da província. Só que agora, haviam se passado cerca de 40 anos. E pelos elogios do Supremo Pastor, o zelo da igreja não parece ter diminuído. O zelo pela sã doutrina, as obras, a conduta, o labor, que é o serviço e a perseverança na tribulação são louvados, além do valor que a igreja dava à sã doutrina. Éfeso, inclusive, tinha levado a sério as advertências de Paulo. Você lembra que lá no capítulo 20, ele entende que ele não vai voltar mais ali, e ele está em Mileto, mas não pode ir a Éfeso, mas ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e faz aquela grande advertência que está no capítulo 20, 17 a 38. Ele chama os presbíteros, ele os exorta mais uma vez, são todos seus discípulos. Ele diz, olha, lobos vorazes vão tentar devorar o rebanho, e vocês precisam cuidar disso. E eles levaram a sério a advertência de Paulo, e Cristo não menospreza o cuidado da igreja pela pureza e o amor pela verdade. Então, o que significa ter abandonado o primeiro amor? O mesmo autor que eu falei, ele faz uma paráfrase para compreendermos. É como se Jesus estivesse dizendo, tu odeias as coisas que eu também odeio.
A teu favor, tu tens zelo, mas onde está o teu amor? E veja, Jesus não está dizendo que ele abandonou, que ela abandonou de todo o amor. Ela diz, tu abandonaste o teu primeiro amor. No original é, tu abandonaste o teu amor, tu abandonaste o primeiro. O que ela está dizendo é que a igreja de Éfeso já não fazia mais o trabalho como outrora fez antes. Que aquela nova geração não estava mantendo o mesmo trabalho de discipulado e de evangelismo. Ela continuava firme na doutrina, ela continuava testando falsos apóstolos, eles não negavam a Cristo, mas eles tinham perdido aquele primeiro vigor missionário, evangelístico e de discipulado. Hendrickson, comentando este texto, ele diz, a primeira geração havia feito um tremendo esforço, de modo que em Éfeso a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Anos mais tarde, Paulo lhes enviou uma epístola e os elogiou pela sua fé no Senhor Jesus e seu amor pelos irmãos cristãos. Porém, os filhos e netos dessas pessoas que lutavam contra a heresia e demonstravam perseverança ao satisfazer as necessidades da igreja, eles não tinham o mesmo entusiasmo autêntico. A nova geração perdeu o primeiro entusiasmo pelo Senhor e o zelo evangelístico no que diz respeito a esse trato de uns com os outros. Portanto, Hendrickson conclui que quando Jesus diz que os efésios haviam perdido o seu primeiro amor, ele não está dizendo que eles estavam vivendo e trabalhando sem amor por Deus ou pelos seus próximos. Ele enfatiza o adjetivo primeiro. E Hendrickson propõe, como eu já falei, uma tradução literal, que seria, você abandonou o seu amor, o primeiro. Então Hendrickson assim conclui, a igreja a qual Jesus se dirige já não consiste mais de crentes da primeira geração, mas de cristãos da segunda e da terceira geração. E faltava a essas pessoas o entusiasmo de seus pais e avós. Elas não funcionavam mais como propagadores da fé. E aí eu acrescento, como trabalhadores de videira, mas como administradores e guardiães. Embora guardião seja um trabalho de videira, administrador é um trabalho de treliça. Então a igreja estava na manutenção. E nessa luta pela verdade, ela esqueceu do amor, ela esqueceu do cuidar um dos outros. Isso tanto se diz respeito ao amor a Deus, mas também ao amor a próximo que reflete o primeiro. Havia uma deficiência óbvia no esforço evangelístico, e eu acrescento de discipulado, como resultado de um pensamento que tão somente queria preservar o status quo. Eles tinham zelo e queriam preservar a fé, mas no desejo de preservar a fé, eles esqueceram de continuar multiplicando discípulos e continuando a propagar a fé. É isto que significa, você abandonou aquela primeira manifestação do seu amor, aquele discipulado, você esqueceu de crescer como videira, de se expandir, você perdeu o vigor. E preste atenção, jovens, isso aconteceu com os filhos daqueles crentes. Eles amavam o Senhor, mas o amor deles não tinha o mesmo zelo do amor dos seus pais. Irmãos, nós precisamos perguntar, o que será dessa igreja daqui a 30 ou 40 anos? O que será quando os atuais líderes, presbíteros, o atual conselho e aqueles que trabalham à frente da igreja se forem? Porque nós não vamos durar para sempre. E aqui uma palavra para os jovens. O que será dessa igreja? Quando seus pais se forem. Porque se seguir o ciclo normal, um dia eles se vão. Daqui a 40 anos, se eu estiver vivo, não deverei estar mais pastoreando. O que será da terceira igreja? Nós podemos crescer, irmãos, e criar uma forte estrutura. Podemos nos expandir e até nos tornar uma mega igreja. Não é essa a minha pretensão. Mas
nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos ser uma igreja reformada, uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja que sabe distinguir a heresia e que sabe repelir a heresia, e mesmo assim apenas ficarmos mantendo o status quo. Se nós não fizermos o trabalho que Jesus nos ordenou, se nós não formos fiéis à grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações, nós vamos cair no erro de Éfeso. Eu acredito que nós nem chegamos à envergadura de uma Éfeso. E se eles conseguiram, se eles chegaram a este estado, nós também podemos. Não devemos desprezar essa advertência do Senhor à sua igreja. É possível. E isto é um grande perigo, que permaneçamos fiéis à sã doutrina, zelosos defensores da verdade, que conservemos o mesmo discurso e até o mesmo trabalho no Senhor, mas ao mesmo tempo, imperceptivelmente, perdermos aquela devoção, o zelo, o fervor e esse contínuo trabalho de videira. Porque muitas vezes nós não fazemos discípulos. Essa é uma advertência para nós que estamos à frente do trabalho. Que legado nós estamos deixando? Pais, que legados vocês estão deixando para os seus filhos? Eles serão os líderes, eles serão os membros adultos amanhã. Que legado você está deixando? Seus filhos têm a firmeza, vão ter a firmeza de continuar esse trabalho de videira? Que legado você está deixando? Irmãos, eu não quero, de jeito nenhum, me encantar com o tamanho da igreja. Eu não quero simplesmente me encantar, porque tem gente chegando nova na igreja. Porque tem gente que gosta da igreja. O meu ministério, a princípio, só terá alcançado o seu alvo quando eu entender que eu deixei um legado e que haverá Timóteos na igreja. Haverá Titos a quem deixar o legado da fé. Então é preciso que a terceira igreja, ela seja um celeiro de pastores. É preciso que a terceira igreja seja um celeiro de missionários, que ela seja um celeiro de discipuladores e discipuladoras. É preciso que a terceira igreja entenda que ela tem que deixar um legado, que nós não vamos ficar para sempre. Nós, os que estamos nesta presente geração, na fase adulta. E para isso ela precisa fazer um trabalho sério de videira. Porque ela pode continuar sendo por muito tempo uma igreja firme na doutrina, mas que não espalha essa doutrina, que não compartilha essa doutrina, que não caminha junto, porque o primeiro amor também envolve o amor ao irmão, o amor que me leva a me importar com o outro e ajudar o outro nas suas debilidades, nas suas fraquezas, nas suas quedas. E veja, Jesus faz uma advertência séria à igreja. E aí então eu passo para esse quarto ponto, que é a exortação no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. De novo ele fala primeiro. Veja, a igreja continuava trabalhando. É muito fácil se iludir. A gente continua trabalhando, fazendo as mesmas coisas, tendo até um certo ponto o mesmo tipo de trabalho, mas a gente não percebe que o zelo arrefeceu. O cuidado, a preocupação com o crescimento da palavra arrefeceu. Jesus diz o que fazer. Lembra-te de onde caíste. É um convite à autoavaliação. Onde você caiu? Irmãos, essa é uma advertência para toda a igreja, na coletividade, mas isso serve também para o indivíduo. É possível que haja algum crente aqui que já foi mais zeloso do evangelho do que é hoje. Que de maneira até natural compartilhava a sua fé com mais vigor e mais fervor, que servia ao Senhor com mais fervor do que serve hoje. E que por alguma razão, ou por pecado,
por situações de provação, de repente perdeu o zelo e não tem mais aquela mesma devoção. Continua caminhando, está de pé, num sentido, mas no outro sentido, não se levantou completamente. Não recuperou o vigor. O Senhor diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Então, um convite à autoavaliação, seguido de um convite à conversão. E em terceiro lugar, ele diz, e volta à prática das primeiras obras. Será que não há alguém aqui que já foi mais zeloso e precisa voltar à prática das primeiras obras? Quando você olha para a sua vida hoje, será que não há uma situação ou em alguns aspectos você percebe que você não tem mais o mesmo zelo e não trabalha mais para o Senhor com o mesmo ânimo que você tinha antes? Talvez você tenha até um melhor conhecimento teológico, mas o seu zelo arrefeceu. Não precisa arrefecer. Ele tem que aumentar se você conhece melhor o Senhor Jesus. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É um convite à autoavaliação, é um convite à conversão e um convite à restauração. E Jesus, por fim, ou melhor, em seguida, depois da sua exortação, ele faz uma ameaça. Ninguém gosta dessa palavra, mas é uma ameaça. Ele diz, se não, verso 5, eu venho a ti. Eu vou remover o teu candeeiro. Candeeiro é a igreja local. Está dizendo, eu vou fechar a igreja. Irmãos, igrejas aos borbotões fecharam na Europa. A Suíça de Calvino não é mais, a igreja não é mais aquela. Em vários pontos onde surgiram avivamentos hoje, é frieza, há muitos ateus, muitos ímpios. Isso aconteceu também, tem acontecido nos Estados Unidos, em muitas igrejas e em muitas partes do Brasil. Igrejas têm fechado. E a terceira igreja, se não fizer corretamente o trabalho de videira na dependência do Senhor, ela pode fechar. Eu venho a ti, eu vou remover. Cristo tem olhos para identificar o mal, e é na igreja que ele o identifica. O nosso Senhor também não pode suportar o mal, porque o mal que ele ameaça destruir é a própria igreja local, se ela não se arrepender. E meus irmãos, de fato, a primeira lâmpada do candelabro foi removida. Tanto a igreja de Éfeso como a cidade foram destruídas. A única coisa que restou foi um lugar chamado Agazalute. Isso, ironicamente, honra a memória de João e não de Éfeso. Éfeso, como cidade que era, não existe mais, e a igreja, de fato, foi destruída. E aí o Senhor Jesus termina com uma advertência. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo, ou João, usado por Cristo, escreve. Mas há também, por fim, uma promessa ao vencedor. Olha aqui para mim. O que será de você daqui a 30, 40 anos se estiver vivo? Será que ao final você vai ser considerado vencedor? Ao vencedor, eu darei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui é uma comparação entre as refeições pagãs, das festas pagãs de Éfeso, e a refeição pactual, o banquete messiânico. Ele promete o paraíso a todo indivíduo que, lembrando-se de onde cair, arrepende-se e volta às práticas das primeiras obras e do primeiro amor. Essa é a promessa ao vencedor. Eu darei que desfrute do banquete de Deus, da árvore da vida, que desfrute da vida em plenitude.
Igreja de Deus, que mensagem tremenda a do Senhor nesse livro e nessa carta. Veja, uma igreja tão pujante, uma igreja que foi mãe de várias igrejas, onde muitos discípulos foram feitos, espalharam-se pelo mundo fazendo discípulos. Chegou a um ponto, depois de 40 anos, que não tinha mais aquele mesmo vigor e a nova geração não conservou o vigor dos seus pais. Muitos de vocês que estão aqui, adolescentes, talvez ainda não abriram, não tiveram a sua mente aberta. Mas, meus filhos, atentem para o privilégio que vocês têm. Sobretudo vocês que têm pais crentes e zelosos, que educam vocês no caminho do Senhor. Um dia seus pais não estarão mais aqui. E como você caminhará? O que será da igreja da qual você for um membro adulto e ativo? Você pode viver a sua juventude e adolescência, mas você pode fazer isso vivendo para Deus, sem amar o mundo, sem flertar com o mundo, resistindo e vivendo uma vida diante de Deus. Daniel foi para a Babilônia e foi um servo de Deus na adolescência. Jeremias foi chamado na adolescência. Timóteo possivelmente acompanhou Paulo já ainda na adolescência, porque não havia conceito de adolescência. A fase adulta já começava a partir dos 13 anos. E depois se tornou o filho na fé a quem Paulo transmitiu o legado. E meus filhos, varões, a igreja precisa de mais pastores. E eu ainda estou aqui e disposto a ajudar, a preparar aquele a quem Deus chamar e quiser um preparo para pastorear a igreja de Deus. Você quer? Nós precisamos zelar por preservar o primeiro amor. Nós ontem falamos da nossa irmã que está trabalhando. Ela disse assim: pastor, a vontade é da gente ser dois. Porque na aldeia que eu estou indo, depois dela tem uma outra aldeia. E o tuxau dessa aldeia, ele está pedindo para a gente fazer trabalho lá, mas a gente não tem como fazer. Ele está pedindo para a gente, porque tinha missionários e agora não tem mais. Eles estão convidando. E quando souberam que o governo baixou uma portaria, os irmãos lá avisaram a eles que o governo baixou a portaria, ele chorou. Pais, orem pelos seus filhos e eduquem os seus filhos, pensando na carreira cristã. Tudo bem se você quiser que ele seja um médico, ela seja uma médica, ou um advogado, que a gente sempre pensa na carreira secular. Mas que bênção será se o seu filho for um missionário, uma missionária do Senhor. E que a terceira igreja possa enviar. Ou pessoas que ela possa enviar para plantar igrejas no nosso próprio estado. Nós estamos chegando a um ponto, irmãos, que não é de igreja grande, mas que é daquele clima gostoso, que a gente pode, de repente, se acomodar no aquecimento da nossa comunhão. Mas não é isso que Deus quer de nós, que Cristo quer de nós. Ele quer que façamos discípulos.
Ele quer que tenhamos compromisso com Ele. E se nós o amamos, queridos, é o que nós vamos fazer. E Jesus pode usar você, seja a idade que você tem, mas você precisa assumir um compromisso verdadeiro com esse Jesus. Que o Senhor Deus, de fato, nos desperte, que o Senhor Deus nos advirta, que o Senhor Deus mexa conosco, que o Senhor Deus nos ajude a sair daqui e pôr em prática aquilo que nós aprendemos. No lugar onde estamos, na escola onde estudamos, no trabalho que fazemos, que nós possamos, de fato, fazer discípulos. Tu és bem-vindo aqui.